parece que já tá. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa sequência, né, de oficinas virtuais, né? A nossa proposta aqui da Faculdade Laboro é trazer uma formação voltada para a educação, né, discutindo aí as possibilidades das ferramentas Google na gestão da nossa aprendizagem, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vão aí avisando o pessoal que a gente já começou, né? Já vi que tem algumas alunas aqui queridas, Mariliane, Ivana, Milaina, né? Sejam todas bem-vindas. A gente espera de verdade, eu e o Matheus, contribuir, né, durante esses encontros, né, com o processo de aprendizagem de vocês, tá? Qual que é o objetivo dessa live? Ela foi pensada em por que ferramentas Google? Porque nós estamos aí no processo de implementação do G Suite e o uso dessas ferramentas, e aí nós pensamos em criar um espaço de formação digital, né, para compartilhar um pouquinho. Não dá para a gente aprender tudo, visualizar tudo, mas a ideia aqui, minha e do Matheus, é trazer, nós organizamos aí uma forma prática, né, de você pensar em algumas estratégias para gerenciar o seu tempo, né? E a gente começa exatamente pelas ferramentas que trabalham a questão do tempo, né? Por quê? Porque nesse processo de aprendizagem, a gente sabe que um dos grandes desafios é gerir o tempo e a quantidade de tarefas, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso webinar especial de educação da Google for Education, né? Estou esperando aí mais pessoas, chamem aí o pessoal, né? E aí a gente vai iniciar, vou passar a palavra para o Matheus, vai se apresentar, e depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre as ferramentas, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus, eu sou analista de sistema da Faculdade Laboro. Atualmente eu atuo principalmente no AVA, e é um prazer estar com vocês hoje, falando sobre o Google for Education. O tema principal da palestra de hoje é sobre o Google Keep e o Google Agenda, né? São duas ferramentas essenciais para organizar os trabalhos dentro da faculdade e na gestão também de projetos profissionais, né? Uhum. Então, nosso objetivo hoje é esse, alimentar nossos conhecimentos sobre essas áreas. A gente vai iniciar com a professora Shirley, né, apresentando sobre as importantes na parte educacional, e depois a gente vai para uma parte prática, mostrando as ferramentas, realizando alguns testes no Agenda e no Google Keep. Pronto. Então, obrigada, Matheus. Eu tenho certeza que nós estamos, eu estou assim em excelente companhia, né? Só estava agradecendo ele aqui, porque é um profissional qualificadíssimo, né? E que vem contribuindo muito com o processo da formação e o uso dessas ferramentas da Faculdade Laboro, né? Aproveitando aqui, dar boa noite a outros que entraram, né? A Aurineia, Natália, Verônica, né? Ângela, querida, seja bem-vinda, né? O William. Então, vamos interagindo aí no chat, e nós temos o apoio da Brena também, que vai estar nos acompanhando aí, fazendo essa gestão dessas dúvidas de vocês, das perguntas, tá? A gente vai tentar promover um espaço também maior de interatividade, seja no chat, seja através do uso de alguma ferramenta, tá bom? Bom, nós queremos começar conhecendo aí um pouquinho de cada um de vocês no perfil do uso dessas ferramentas e qual que é a expectativa de vocês para esse webinar, tá? Então, sei que vocês se interessaram, estão aqui conosco, então nosso primeiro interesse é querer saber exatamente qual que é o objetivo de vocês, quais são as expectativas. Então, eu vou compartilhar com vocês, nós elaboramos aqui um breve questionário, um diagnóstico, e eu vou compartilhar com vocês a ferramenta, tá? E solicito que, por favor, vocês respondam essas perguntas, para a gente começar a nosso webinar, tá? Professora Fran já está online, nossa diretora pedagógica. Boa noite, querida, que está sempre pensando aí nessas
nessas novidades aí para a gestão dos cursos da Faculdade de Laboro. Bom, vocês estão visualizando uma tela, né, com uma orientação para a realização dessa pesquisa inicial que nós queremos fazer aqui na nossa webinar. Eu solicito que, por favor, vocês acessem o endereço, Brena, pode colocar, por favor, no chat, que é www.mente.com, tá? Você pode acessar onde? No navegador de vocês, da Google, aí mesmo no celular, tá? No Safari, no navegador de vocês, vocês acessam esse endereço, mente.com. E, em seguida, ele vai solicitar um código para vocês. Então, vocês vão acessar o mente.com e, em seguida, né, colocar esse código 3346823. A gente colocou aí 2 perguntinhas para começar o nosso webinar. É importante saber as expectativas, né? Estou aqui sempre olhando para a lateral para interagir com vocês aqui no chat. Boa noite, Francisca, Mauri, Taislane, Kéuria, querida, pedagoga aí que vai nos apoiar aí no monitoramento também do chat. Benilma, muito bem, meus alunos da Faculdade de Pitágoras, sim. Meus alunos, meus ex-alunos, né? Profissionais. Grata pela presença de vocês, viu? Vamos lá. Estão conseguindo acessar? Alguém com dificuldade? Só entrar no mente.com. Oi, Renan. Bom demais ter vocês aqui essa noite. Já tenho aqui, ó, uma pessoa que respondeu. Aqui a gente está perguntando para vocês de maneira geral, tá bom? Falando de todas as ferramentas Google, que tipo de problemas vocês enfrentam, que tipo de situações vocês vivenciam, né, que vocês gostariam aí de aprender ou tentar pensar em possíveis soluções, se nós não trouxermos hoje, mas nos comprometemos, né, eu e Matheus, em pensar aí, em trazer nos outros encontros, mas a gente quer coletar um pouco aqui das expectativas de vocês, tá? Ó, alguém quer aprender a usar o Keep no contexto educacional? Que legal! Vá um alô aí para a Federal do Piauí, sejam bem-vindos. O William, maravilha. Satisfação recebê-los aqui na nossa casa. Boa tarde, Alice. Enquanto vocês vão respondendo, vou deixar um tempinho aí para vocês responderem, e aí venho já conversar com vocês, né, sobre o que envolve, né, esse processo de organização, tá? Quando a gente está pensando e pensou em conversar e começar com as ferramentas de organização, várias questões influenciam esse processo, né? Não é só você conhecer a ferramenta, nós estamos vivenciando um momento onde nós estamos até aprendendo muitas ferramentas, só que entre aprender, conhecer, né, e conseguir implementar nas nossas rotinas, tem um tempo, né? E às vezes nós não sabemos, até ouvimos falar da ferramenta, mas não sabemos como começar. Por isso, nós priorizamos aqui nesse nosso encontro, no planejamento aqui dessas atividades, em trabalhar as configurações básicas. Eu sei que alguns já podem já ter aí os conhecimentos avançados, mas a nossa intenção é trazer as configurações básicas para o manuseio, para o uso dessas ferramentas nesse teu processo de aprendizagem, tá bom? E para organizar, o que a gente precisa? Né? No primeiro momento, é fundamental que você saiba o que você vai organizar, né? Quais são as tarefas, quais são as categorias que você vai criar,
Porque não é só você abrir o Google Calendários ou o Google Keep, que nós vamos trabalhar como ferramentas de gestão da organização, né? Dentro desse pacote. Mas você ter claro um planejamento do que você quer, né? Então você precisa de um calendário para quê? Qual é a solução? Qual é a questão que você quer resolver? Eu sempre esqueço os horários dos eventos, os prazos das atividades, a entrega das avaliações, né? Então, a gestão dessas tarefas, são muitas tarefas, não só na faculdade, mas na minha vida pessoal também, e também nos meus projetos, né? O Matheus falou de projetos, os projetos que vocês estão pensando em desenvolver. Então, o planejamento, ele antecede o uso das ferramentas, né? Na parte educacional, nós estamos sempre dizendo que não pensamos no uso da ferramenta pela ferramenta, né? Mas pensar na ferramenta com a intenção, né? Qual é o objetivo? Qual a potencialidade dela? O que eu desejo? Porque pode ser que você descubra, não, essa daqui não vai, nesse momento, ser necessária eu estar utilizando, tá bom? Então, a nossa intenção é que você esteja aí já elencando no seu caderninho ou no seu bloco de notas aí do celular, quais são os seus principais problemas no quesito organização, né? Você não encontra as informações, você precisa encontrar aquele slide que você fez a foto e já apagou, né? Então, você precisa buscar aquele link daquela revista que você quer publicar e cadê, né? Ou então, fazer uma anotação rápida numa reunião que você participou, né? E anotou num bloco de papel e daqui a pouco você perdeu essas anotações. Então, é uma série de situações que nós podemos estar elencando e pensando, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para nossa tela. Vamos ver aqui, já dá para a gente ter um pouquinho de noção. Quem foi chegando depois, sejam bem-vindos. A nosso webinar aqui vai discutir e conversar um pouco das possibilidades das ferramentas Google. E nós começamos aqui querendo ouvir vocês, tá bom? Já começamos com atividade, né, Anderson? Bem professora Shirley mesmo. Mas a ideia aqui é que vocês possam trazer essa expectativa de vocês. Vamos ver. Utilização melhor da ferramenta, aprender a usar para me auxiliar nos estudos enquanto estudante de pedagogia, muito bom. Para a defesa do TCC, será, Matheus, que tem como utilizar essas ferramentas aí para a defesa do TCC, né? Desenvolver minhas atividades com eficiência. E eficiência tem a ver com produtividade. No quesito organização, nós perdemos muito tempo, não é, turma? Perdemos muito tempo procurando as informações, né? Aprender a usar o Keep na educação, como aplicá-la no planejamento de forma colaborativa. Será que é possível usar essas ferramentas para trabalhar em equipe, produzir em grupo, né? Gravar e organizar aulas de maneira fácil e prática. Ok, vamos ver se a gente consegue conversar aí sobre essas questões. Eu vou passar aqui para a segunda questão e, por favor, respondam aí também. A gente quer saber quais são as experiências de vocês com essas ferramentas, tá? Bom, enquanto vocês vão respondendo, nós vamos já iniciar aqui a nossa apresentação, começando pelo Google Agenda, né? Como o Matheus colocou, nós optamos por fazer essa nossa webinar discutindo quais são as possibilidades que você pode utilizar, tá bom? E depois nós vamos fazer a prática, tá? Tentar fazer algumas práticas com vocês. Bom, quando a gente pensa aí... deixa eu só ver, pronto, voltei. Quando a gente pensa aí no uso de calendário, tá? Quero anotar aqui, professora, quais seriam as possibilidades. Depois a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Uma das possibilidades que o Google Calendários permite para vocês é criar diferentes agendas, né? Então, eu tenho uma agenda da Alaboro, porque quando você tem o seu e-mail
lá do Gmail, você tem esse aplicativo e ele já vem com algumas agendas integradas, como agenda tarefas, aniversários. Ele traz ali uma lista de agendas que já vai ser padrão. A tua própria agenda, tarefas, né? São agendas que já vêm configuradas. Mas eu quero criar mais agendas. Por exemplo, eu tenho agenda com minha equipe da sala de aula. Né? Nós estudamos, a gente está sempre produzindo, geralmente vocês ficam aí pelas mesmas equipes, né? Então, eu quero fazer uma agenda de controle dos nossos dias de encontro, das atividades. Você pode fazer uma agenda só para isso. E depois, professora, quando acabar o trabalho, a gente apaga a agenda, não tem problema nenhum. Ela vai funcionar naquele período para controlar os encontros online de vocês, porque na agenda vocês já vão conseguir adicionar o encontro do Meet, né, fazer uma reunião aí online, tá? Então, essa vantagem de poder criar várias agendas já te possibilita aquilo que eu falei ainda há pouco, criar categorias, né? Então, eu tenho uma agenda lá para as questões pessoais, né? Eu tenho uma agenda para a faculdade, eu tenho uma agenda para a rotina, né? Então, assim, você vê para o projeto tal que eu estou participando, né? Então, assim, no meu caso, eu tenho agenda do trabalho, né? Eu tenho agenda de alguns projetos específicos que eu faço e eu tenho agendas pessoais, ida ao médico, consulta, retorno, todas essa gestão da nossa vida que também influencia no processo de ansiedade, que tem a ver com ansiedade, né? A gente fica muito ansioso porque tem muitas coisas para fazer e tem dificuldade em fazer esse acompanhamento, né? Ou até começa e não termina. Então, poder criar várias agendas é uma possibilidade, poder anexar material nesse convite, né? Quando você cria o convite, você já pode anexar o texto que é para o seu amigo ler antes da aula, tá? Então, se você vai, no caso de professores que estão aqui, eu vou agendar aí o horário de uma aula, eu já posso enviar o texto por ali, né, como anexo, o Matheus vai mostrar isso, eu posso enviar como anexo esse material antes, que já vai no convite do encontro. Posso fazer uma pauta antes, né? Enfim, tem um espaço muito parecido aí com o nosso... É o mesmo design aí do nosso e-mail, que te permite anexar, escrever, né? Isso tudo construindo a sua agenda, tá? Isso eu já estou falando das possibilidades até colaborativas, né? Uma outra possibilidade, vocês podem, na configuração dos eventos, né? Vocês podem pensar, bom, preciso aqui fazer encontros online. Então, vocês estão aí numa disciplina e precisam fazer um encontro online. Não precisa toda vez entrar no Meet, lá no seu e-mail, e fazer isso. Você pode agendar diretamente, na hora que marca a data do encontro, já criar o link. Porque normalmente as pessoas fazem separados. Uma das grandes vantagens que eu vejo das possibilidades das ferramentas Google é essa convergência. É a possibilidade de você, ao mesmo tempo que você está agendando ali, digamos, uma produção de trabalho, você já está marcando a reunião online e o link com os seus amigos, tá? Então, você pode, ao criar o evento, a data, o horário, você já colocar o agendamento do Meet. E aí você já tem um link para enviar lá no grupo de WhatsApp, no e-mail, né, das pessoas que são convidadas, tá bom? E aí, nessa gestão, talvez a gente tem outras coisas que vai falando quando for mostrando aí na prática, que vai lembrando também, mas não poderia deixar de fora algo que nós precisamos muito no processo de organização, que é a notificação, que é nos lembrar do que a gente tem que fazer, né? E aí, né, Matheus, é super importante. Então, ter esse calendário com as notificações, e ele te notifica de diversas formas. Ele vem com uma notificação que é configuração padrão da agenda, né? Ela traz uma configuração de 30 minutos, mas a gente pode configurar e mudar isso para horas. Eu quero ser lembrada 7 dias antes, eu quero ser lembrada 3 dias antes, eu quero ser lembrada agora, que vai ter uma reunião, 5 minutos antes dessa reunião. Então, o quesito notificação considera assim básico e muito importante para a gente também exercitar aqui nessa noite, tá? Então, cadastrar compromisso,
aprender a visualizar a agenda, mês, semana, dia. Eu gosto muito de visualizar a minha agenda do mês, porque isso te dá exatamente a visão do acompanhamento da gestão das tuas tarefas, mas aí normalmente visualize durante a semana, porque aí você tem noção de quais espaços você tem livre ou não tem, né, para poder fazer aí ou aceitar algumas coisas, né, fazer a gestão disso. E também tem uma possibilidade que eu considero assim, muito educacional, que é o fato da gente conseguir ter registros do que faz. Né? Eu venho dizendo, estimulando os nossos alunos a registrarem eventos que participam. Professora, eu tenho um certificado, mas ali em cima tu pode só fazer uma busca. Eventos, ele já vai abrir todos os eventos que você participou, né? Porque você tem a sua vida gerenciada nesse aplicativo. É isso, Matheus? Estou falando certinho? Então, Exatamente, professor, exatamente. são algumas questões que nós pensamos para conversar com vocês e ao longo dessa webinar vocês vão colocando também, interagindo, tá? Verdade, Silvia, lembretes são indispensáveis para mim também. Toda vez que eu crio um evento, eu crio notificação, né? Que é para ser lembrada. Então, essas são algumas das questões que a gente pode estar mostrando aqui na prática para vocês. Então, falo logo das possibilidades do Keep, depois a gente vai para a prática, Matheus? Melhor, né? Ou Sim, mostrar logo, ou a gente mostra logo o Google, né? Vamos para a prática logo, que o pessoal está ocioso, eu sei como é. Vocês querem saber como faz. O Google Agenda, né? Começa mostrando aí para o pessoal. Então, deixa eu colocar aqui. Tela inteira. Pronto. Quando eu estiver vendo minha tela, vocês me informam aí. Tá. Tá aparecendo? Pronto. Então, eu vou logar aqui com um acesso de teste. Lembrando que existem diversos tipos de conta hoje que o Google fornece para os usuários dele. Existe a conta Pro e uma conta básica. Dentro da conta básica, atualmente eles estão fornecendo diversas ferramentas que não eram disponíveis anteriormente, por questão da pandemia. Hoje, uma pessoa consegue criar um Google Meet, consegue criar notificações de agenda mais avançadas do que antes da pandemia, devido a um upgrade que receberam nas suas contas, né? Aqui na Faculdade Laboro, todos os alunos eles têm uma conta Pro, que é uma conta vinculada à Faculdade Laboro, que no caso eles têm acesso a todas as ferramentas disponíveis pelo Google. Deixa eu acessar uma conta de exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu... Deixa eu acessar a minha aqui. Pronto. Estou logando aqui dentro da minha conta. Uma das grandes vantagens das ferramentas do Google é a interatividade das coisas. Como a professora falou anteriormente, a gente tem o Google Keep, o Google Agenda, que todos eles podem ser conectados. Então, dentro das ferramentas do Google, eu posso criar essa interação entre as minhas plataformas. Aqui, como por exemplo, eu estou no Google Agenda. Como é que eu faço para acessar essa ferramenta? Eu posso vir aqui na página inicial do meu Google de pesquisa ou do Gmail e posso notificar por agendas do Google. Ou eu posso simplesmente colocar Gmail. Quando eu acesso o meu Gmail, aparecem os 3 pontinhos aqui no canto. Os 9 pontos de definição das ferramentas do Google. Aqui é exibido todas as ferramentas do Google for Education, entre elas o Google Keep e o Google Agenda, que vão ser as ferramentas que a gente vai apresentar no dia de hoje. O Google Agenda, só dá um clique em cima da ferramenta e ele vai dar uma carregada na tela. Bem, aqui na página inicial, no dashboard do Google, eu tenho já o calendário, especificado por mês e por ano. E aqui na tela inicial, na página principal, eu tenho o campo de notificações, onde ele já é separado por data e pelos horários. E aqui no canto,
é aquelas definições de agenda que a professora tinha falado anteriormente, que já são as agendas criadas por padrão, a de aniversários, a de lembretes, a de tarefas, que eu também posso criar umas extras. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho uma opção aqui do lado de outras agendas, de já poder adicionar outras agendas dentro da minha personalizada, ou eu posso vir aqui em configurações. Aqui em configurações, eu tenho como ajustar a minha ferramenta para notificações, para sinalizar edições e para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Como a gente apontou aqui, o Google Keep e o Google Agenda, eles podem ser integrados. Então, eu posso correlacionar as duas ferramentas e eu posso notificar tanto aqui, que ela já vai ser atualizada dentro do Google Keep. Então, para poder configurar a minha plataforma, primeiro eu posso vir aqui em configurações, ó. Carregar aqui. Em configurações, eu já posso definir o idioma padrão da minha ferramenta, país, o formato da data. Algumas vezes, quando você inicia uma conta no Google, se você determinar uma região diferente, talvez a exibição do seu formato de hora mude. Então, esse é o formato padrão do Brasil. Então, eu posso também ajustar aqui, ó, o formato de hora. De 1h da tarde, eu posso colocar 13 horas. Também isso aqui pode causar uma confusão para alguns. Posso ajustar os horários secundários. E aqui tem a opção de eu poder ajustar para o relógio mundial. Mas aqui embaixo, na configuração de eventos, eu posso determinar uma duração padrão. Essa duração eu posso ajustar no momento de cadastro também da ferramenta. Não é obrigatório que seja feito aqui. E mais abaixo eu posso convidar outras pessoas quando eu for criar uma agenda paralela. Como assim? Como a gente tinha apresentado e a gente tinha falado anteriormente, eu posso criar grupos de agendas, uma agenda de um TCC, que é compartilhado com outras pessoas. Eu posso criar uma agenda específica para isso. Dessa forma, eu tenho como anotar todas as observações dentro dessa agenda e meus outros colegas eles vão ter acesso somente a esta, não a minha agenda completa. Mais abaixo, eu tenho como filtrar as opções de visualizações, para que eu mostre o fim de semana, mostrar eventos, mostrar os números de semana, mostrar eventos mais curtos, da mesma forma com compromissos de 30 minutos. Então, essas são configurações que você vai apontando o que é necessário para você, como, por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, então no meu domingo não vai ser necessário. Você tem como filtrar aqui os dias que não é necessário que seja exibido na sua agenda, para essa agenda em específico. Eu tenho reuniões apenas no dia da semana, de segunda a sexta, com a equipe do TCC. Eu tenho como filtrar para mostrar ou não mostrar os fins de semana. Então, você já pode fazer os ajustes por aqui em sua agenda. Adicionar eventos automaticamente do Gmail à minha agenda, então você tem como fazer isso também, que horários de trabalho, eu posso determinar as notificações, isso é uma coisa muito importante, porque uma das grandes vantagens de utilizar as ferramentas do Google é a conexão que tem entre as suas atividades e no seu celular, o Gmail do Google. O que isso quer dizer? Se eu cadastrar o meu Google Keep, meu Google Agenda no meu celular, se o seu celular é Android, por padrão, já vem instalado essas ferramentas. Então, se for a mesma conta de e-mail que estiver conectada no celular e no computador, quando você faz uma atualização no seu computador, automaticamente é atualizado no seu celular e você vai receber essas notificações, dependendo das suas configurações aqui. Então, eu tenho como ativar esse horário de trabalho para que todos saibam quando você está trabalhando e disponível para reuniões. Então, tem como você fazer esses filtros aqui, ó. Eu posso ativar o horário de trabalho, eu posso desmarcar as datas nas quais eu não estou trabalhando, eu não estou disponível, e eu tenho como colocar meus horários de disponibilidade. Posso fazer os ajustes aqui em todas as datas, ó. Como eu modifiquei o padrão lá para de 13 horas, 14 horas, automaticamente ele já vem para mim dessa forma. Mas se você deixar como 1 PM ou AM, que é manhã ou tarde, ele também vai vir configurado aqui, como você ajustou. Então, o princípio local de trabalho também é uma opção que você pode marcar. Tem as opções de fuso horário, de ferramentas principais, você tem como importar e exportar uma agenda. O que acontece muito? Eu tenho um e-mail
que eu vou abandonar esse e-mail, mas eu queria recuperar todas as minhas atividades que foram cadastradas nessa agenda anteriormente. Tem como fazer? Tem sim, tem como você importar ou exportar uma agenda para cá. O que você precisa? Você pode ir no seu e-mail anterior, você vem para essa opção de exportar primeiro, exportar, e eu clico aqui em exportar e ele baixa toda a minha agenda para o meu computador, e depois você vem em importar, e você pode acionar ou jogar os arquivos para essa nova agenda, para essa nova conta de e-mail. Então, você pode selecionar um arquivo do seu computador e automaticamente você pode importar uma agenda. Aqui eu venho adicionar uma agenda, eu vou criar uma nova agenda, como a professora tinha falado anteriormente. Eu tenho como criar uma agenda específica para o meu grupo de trabalho, então eu vou vir aqui em criar uma nova agenda, ó, em configurações. Cliquei em criar uma nova agenda, eu vou colocar como título dessa agenda TCC e a descrição. Essa agenda tem como objetivo a produção do TCC. Aí eu posso determinar o horário padrão, vou colocar aqui Belém, e a organização. Aqui, como eu estou no e-mail da Faculdade Laboro, ele já determina aqui Faculdade Laboro. Eu vou criar essa agenda. Criação da agenda e andamento. A agenda foi criada. Eu posso clicar aqui em configurar ela, ó, e eu posso editar novamente essa agenda. Beleza, Matheus, o que eu posso fazer dentro dessa agenda? Vou voltar aqui na página inicial, na setinha de configurações. Eu venho aqui para essa tela e automaticamente apareceu para mim uma nova agenda, que é a agenda de TCC. Nessa agenda de TCC, eu posso desmarcar ou marcar atividades. Como assim, Matheus? Se eu acionar qualquer campo dessa agenda, eu posso clicar aqui, ó. Eu quero colocar uma observação no campo de 12 horas. Eu vou clicar aqui, ó. Aparece para mim uma tela, onde eu vou colocar as observações sobre o evento ou a atividade que eu tenho que executar. Então, eu vou colocar aqui, reunião de TCC. Eu tenho como marcar como evento, se ele é um lembrete, se ele é uma tarefa. Então, por aqui eu já posso especificar o que eu quero com essa descrição de evento. Então, eu venho aqui embaixo, eu posso marcar o horário, a data. Eu vou colocar aqui no dia 4, sexta-feira, e eu vou ajustar aqui as datas. Vou colocar para o meio-dia mesmo, até meio-dia e 45. Essas notificações, elas vão se repetir? Eu posso marcar aqui como o dia inteiro. O que acontece quando eu marco o dia inteiro? Vou marcar de novo aqui e vou voltar. Ó, vou salvar aqui. Ó, quando eu marco o dia inteiro, a minha notificação ela vai para o topo. O que isso quer dizer? Quer dizer que minha reunião de TCC, ela está especificada na sexta-feira do dia 4. Eu posso clicar aqui em editar evento, e posso mudar para uma data, tirar do dia inteiro, ó, e colocar um horário específico para esse evento. Dependendo da forma como você configura aqui, ele vai alterando automaticamente na sua tela inicial. Aqui embaixo, eu tenho como adicionar uma videoconferência do Google Meet. Foi algo que a professora Shirley falou anteriormente, que tem como eu já configurar o meu link da minha reunião por aqui. Eu não preciso, toda vez que eu for iniciar uma reunião, eu pesquiso no Google Meet, vou lá no Google, crio uma nova reunião e compartilho o link. Não precisa. Você pode clicar aqui, ó, em adicionar um novo Meet. Ele dá a sua limitação aqui de 250 pessoas, mas vejam que o link ele já foi criado. E aqui eu tenho como determinar um local, quando que vai ser essa notificação. Lembrando que se eu tiver com o meu agenda configurado no meu celular, ele vai vir as notificações para mim, avisando, ó, você tem uma reunião, em 10 minutos ele vai vir essa notificação para você. E aqui embaixo, eu tenho o meu perfil, né, Matheus Cunha, eu posso determinar uma cor para essas notificações, que são as minhas. Aqui embaixo, eu tenho como listar
o meu link, para eu poder compartilhar com outras pessoas, e eu posso adicionar a uma transmissão ao vivo, por aqui. Mais abaixo eu tenho que como colocar uma descrição, como essa é uma reunião para tratar de TCC. Por aqui eu posso anexar arquivos do meu computador, tanto na descrição, eu posso anexar por aqui, ó. Eu clico em adicionar um arquivo. A ferramenta ela vai aparecer na tela para mim aqui. Eu vou colocar esse arquivo de podcast aqui como exemplo e vou selecionar. Ó, veja que ele já carrega aqui para mim o arquivo com o texto abaixo. Aí eu posso fazer aquelas edições básicas que são as mesmas do Word. Eu posso deixar negrito, eu posso deixar em itálico, que é um padrão da ferramenta. E aqui no canto eu tenho como adicionar os convidados. Essa é uma parte interessante porque eu posso já colocar as pessoas que terão acesso a essa reunião, que já vão receber o link no seu e-mail. Se elas tiverem o Google Agenda instalado para eles, já vai vir a notificação no celular deles também. Aí eu tenho uma reunião de TCC nesse horário que o Matheus agendou comigo. Então, eu posso adicionar pessoas aqui. Vou adicionar aqui a professora Shirley na minha reunião. E eu tenho como adicionar mais pessoas. Se você tiver os e-mails dessas pessoas, você pode ir cadastrando aqui, que ele vai encontrando. Vou adicionar também a professora Sandra, que é a nossa coordenadora do EAD. E eu posso clicar aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, você quer enviar e-mail de convites para os convidados do Google Agenda? Eu vou colocar enviar. Eu tenho como definir as permissões, se essas pessoas vão poder só ver, ou se eu posso dar permissão para eles editarem. Eu vou dar a permissão aqui de edição, nesse caso, e eu vou clicar em convidar. Para mim já apareceu aqui na minha agenda. Reunião de TCC, às 10 horas. A notificação já foi para a professora Shirley e foi para a professora Sandra. Elas tendo o poder de editar também os arquivos e também interagir, e elas já receberam um link do Google Meet para que elas possam iniciar a reunião. Então, não precisa mandar nada em WhatsApp, não precisa escrever um e-mail por fora, copiar o link dessa reunião para enviar um arquivo. Eu já fiz tudo pelo Google Agenda. É disso que a professora estava falando, da conexão entre as ferramentas. Então, aqui eu já utilizei o Google Agenda e utilizei o Google Meet sem precisar sair de uma ferramenta. Professora, a senhora tem alguma observação? Eu quero só... eu estou observando aqui que o tempo corre, né, Matheus? Mas eu estava só... Acho que um ponto importante para destacar é que a gente consegue... Bom, professora, agora eu quero organizar a minha rotina, tá? Eu quero organizar a minha semana. Então, a gente pode criar os nossos eventos fixos. Eu tenho aula toda segunda-feira de História da Educação. Então, eu posso ir lá na minha semana, configuro... pode fazendo isso só para eles visualizarem. Configuro, né? A aula lá de metodologia, toda segunda-feira, tá? Então, eu escrevo lá a aula de metodologia, configuro que ela vai acontecer a cada segunda-feira, né? Então, ela vai acontecer, não precisa eu criar esse evento toda semana. Então, a sugestão para a organização da rotina de vocês é o quê? Organizem a agenda com as atividades fixas, então tem uma aula segunda, terça, quarta, né? E a partir dali, né, você já vai conseguir visualizar a tua semana com essa aula. Ela vai aparecer dali até o final do semestre, aula toda segunda, tá? Você fixa, eu trabalho no horário de tanto a tanto, né? Tanto tempo de almoço. Assim você consegue, porque a organização ela tem a ver com essa gestão de tempo e atividades, né? Então você precisa, aquilo que a administração diz que aquilo que não é medido, eu não tenho como acompanhar, validar, né? Então essa é a ideia. Vocês virem na agenda, listar todas as rotinas de vocês, então aulas todas a segunda, terça, quarta, lista as disciplinas, né? Essa é a rotina fixa. Não precisa ser só uma agenda para você marcar reuniões com os outros. A agenda pode ser para a gestão do seu tempo e das suas atividades, certo? O que a gente entende que é muito importante, tá?
Porque aí você vai conseguindo acompanhar o que precisa ser feito, colocando na lista, né? E daqui a pouco a gente vai falar de outras possibilidades disso no próprio Keep, certo? Alguma pergunta? Acho que a gente pode ir seguindo para o Keep e aí depois, né, a gente volta na agenda. Então, primeiro passo, listem as atividades que são rotineiras, né? Definam aquelas que são projetos, são atividades, né? E organizem a agenda a partir dos eventos, como o Matheus mostrou, né? Listando ou criando notificação quando for necessário, né? E fazendo uso aí de novas agendas, como ele criou uma agenda de TCC, né? Um projeto aí muito, muito necessário, tá? Bom, a gente vai dar continuidade, então, falando do Keep, tá? Vocês podem, depois, tendo dúvidas, colocar as dúvidas de vocês aí no chat, que aí nós vamos conversando e dialogando, tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vi que entraram outras pessoas, né? Boa noite, Gracilene, seja bem-vinda. Vamos, então, falar um pouquinho do Keep. O que é o Keep? Ele está nesse pacote de ferramentas de organização da Google, né? Então, ele também está aí, como o Matheus está mostrando, ó, nesse bloco de aplicativos disponíveis lá que eu acesso. Quando eu entro no meu e-mail, tem esse quadrozinho lá que o Matheus mostrou, ou mesmo quando eu digito direto na Google Gmail, já aparece aí o Keep. No celular, como é que a gente utiliza? Você vai ter que baixar o aplicativo, certo? Ele é um aplicativo de lembretes, mas pensando na gestão do nosso tempo, tá? Existem aí diversas possibilidades, particularmente, quem me conhece sabe que eu sou usuária ativa do Keep, né? Ele me auxilia demais na gestão das atividades. E aí, se a gente for pensar de que forma me ajuda na produtividade, professora? Primeiro, quando você abre o Keep, né, ele vai aparecer para vocês a possibilidade de vocês criarem listas ou notas, tá? Pode ir mostrando, né, Matheus? A gente pode fazer essa Deixa eu conectar aqui. lista ou notas, certo? E aí, nesse uso das listas ou notas, você pode fazer uma lista de materiais para comprar, né? De novo, a sua organização tem a ver com as categorias, né? Pessoal, profissional, né? Você vai vendo aí a partir disso. Você pode fazer essa lista, né, de atividades, ou você pode abrir só uma nota, um bloco de notas, tá? Para você fazer o registro, a descrição aí da sua atividade. Então, dentre as vantagens do Keep, estou pensando na ideia do TCC ou na ideia mesmo de fazer um trabalho. Eu estou lá no meu estágio e lembrei que para aquele trabalho da professora Francilene, eu vou dar a ideia para as meninas da gente fazer uma maquete. Só que você tem a ideia, se você não registra, você perde, né? Depois eu pensei alguma coisa e esqueci. Então, a ideia do Keep é, eu posso abrir o bloco de notas, gravar o áudio e ele vai digitando enquanto eu falo, né? Aqui, quando a gente mostra no desktop, não aparece, tá? Então, mas no celular de vocês vai aparecer nesses 3 pontinhos a gravação, né? E aí você vai gravar, falar, né? E vai aparecer digitado. Claro que às vezes tem alguns ajustes que vocês têm que fazer, mas o principal vai ser feito, que é o registro da sua ideia, para você não perder a sua ideia, tá? Uma outra vantagem que a gente pode estar usando aí para a educação é que às vezes a gente pensa tem respostas ou tem possibilidades de fazer alguma atividade, mas a gente não sabe como escreve aquela ideia, sabe? Eu ouço muito isso dos alunos. Professora, eu até sei, mas assim, na hora de botar no papel, então utilize o Keep, vai para lá e fala o que tu queres falar, e ele vai produzir um texto. Depois você organiza aí esse texto também de maneira formal, né? Isso funciona muito no desenvolvimento das atividades, tá bom? Então, é uma ferramenta que vocês podem usar o áudio, a escrita, tá lá integrado. Uma outra forma que eu vejo como muita vantagem também para reduzir produtividade do nosso tempo é a questão de você capturar imagens. Eu faço a foto do slide. Isso acontece muito, né? Quando nós estamos em palestras, na sala de aula, eu fiz o registro de um slide, a foto. Ele transforma aquela foto em textos. As informações que estão naquela foto, elas se tornam texto, tá? Então, ela possibilita também que vocês reduzam o tempo, né? Aquelas informações que estão lá no slide vão ser transformadas em texto.
Outra vantagem, vocês podem também integrar as informações que estão no Keep com o Google Docs, que é uma das ferramentas que a gente vai trabalhar também, né? Que está no pacote aí da G Suite, certo? Além disso, sempre é fundamental, quando você vai trabalhar com organização, aqui do ladinho, ó, vocês estão vendo, é editar marcadores. Então, é fundamental você criar as categorias, né? Porque eu, por exemplo, eu crio as categorias no quesito aulas da graduação. E aí eu vou do lado e salvo todas as minhas sequências de aulas que eu faço referente à graduação, aulas pós-graduação. Então, eu vou criando ali. Você pode clicar e criar uma categoria só de ideias, né? Que foram ideias que você teve do que pode ser feito. Então, cria uma categoria ideias, né? Uma categoria rotina, ou então pessoal, onde você vai salvar lá suas listas. Para que funciona isso, professora? O processo de organização, quanto mais categorizado, melhor, né? Para a gente poder encontrar. Vocês podem fazer essa categoria, tanto aqui, como o Matheus está mostrando, aí na questão dos marcadores, como vocês podem fazer a categoria por cores, né? Então, posso definir que toda vez que eu falar de aula, não marque em vermelho, tá? Marque em verde, brincadeira, mas não é para lembrar que é uma coisa tão assim ruim. Mas escolham aí, né, a cor que vai trazer uma identificação para vocês, tá bom? Aí eu vou me lembrar que sempre que aquela cor faz uma associação a uma atividade, né? Então, é importante que vocês criem essa lógica, e ela é muito pessoal, né? Cada um acaba criando uma lógica. Por exemplo, como eu gosto muito do lilás, sempre meus marcadores pessoais, eles são lilás, né? Porque aí, quando ele acontece, eu já sei que, quando eu olho, eu já sei que é alguma coisa pessoal, né? Então, não é trabalho, tá? Então, isso também nos ajuda nesse processo. Matheus, você vai mostrar aí mais específico como construir a nota? Professora, eu estou fazendo aqui o que a senhora está descrevendo, eu estou tentando passar aqui. Então, ótimo. A gente vai fazer essa casadinha, né? Então, olha só, como ele está fazendo aí, e uma lista, Matheus? Ele está criando notas livres, mas eu posso fazer uma lista de supermercado, uma lista de materiais para comprar. Mudar, ao invés de nota, ser uma lista, tá? Que dá aquela opção de ticadinho, né? Não ser só a nota. Tá, deixa eu ver aqui. Configurações de vista. Pode ser essa mesma aí que está criada? Essa de trabalho? Nos 3 pontinhos? Sim. Aí você vai... isso. Aí já dá para visualizar no formato de lista, tá? Nesses 3 pontinhos embaixo. Isso. Marcar como lista na hora que a gente vai criar. Peraí, gente. Já eu volto aí nessa configuração com vocês. Mas, enfim, qual é a diferença das listas para nota, professora? É que na lista você pode ter um checklist, tá? É só clicar naquele pontinho lá em cima que ele vai disponibilizar. Só um minuto. Ó, é só você, na hora de criar a lista, cria lá em cima, volta para a tela inicial, bem isso, bem no cantinho, ó, tem esse marcador mais embaixo, o ticado do checklist. Pronto, bem aí, pronto. Na hora que cria, ele já é uma lista, tá? Qual é o formato de lista? Pode escrever alguma palavra, ele vai ficar uma lista de checklist, de tarefas que precisam ser feitas e que você vai eliminando, certo? Então, tem condições de você também fazer isso aí nesses 2 formatos, tá bom? Além disso, vocês podem utilizar o Keep, como nós falamos ainda há pouco, para fazer o registro. Eu vou criar uma nota das aulas, das ideias, ou registrar as principais informações das aulas. Então, está ali o bloco de notas, ele acabou de criar ali turma 11, né? Vamos dizer que aquele ali seja da disciplina de metodologia, tá? Então, todas as ideias que eu for tendo, ou todas as informações que a professora passar, eu vou anotar aqui nesse bloco.
E aí eu posso fazer a foto do slide e a foto e o texto fica tudo no mesmo bloco. Mas eu já faço isso, professora. Qual seria a vantagem? Porque quando vocês fazem a foto, normalmente ela vai para a galeria de fotos de vocês ou para o Google Fotos. E a ideia sobre aquela foto, ela fica onde? Num papel, num documento separado. Então, a ideia do Keep é você integrar imagem e foto. Então, vocês, por exemplo, eu quero buscar as ideias que estou tendo aqui nessa webinar. Então, se você está fazendo registro de fotos e você está anotando, você tem na notinha, no bloco de nota, as mesmas informações, tá? Você pode adicionar imagem, como o Matheus está mostrando, uma imagem que tenha lá no seu computador, né, como ele mostra aí. Você pode adicionar pessoas para escrever essa nota juntas, né? Então, tem um bonequinho ali do lado. Insere uma imagem só para teste. Pronto, olha só. Então, aqui no computador não vai aparecer a máquina para foto, mas no celular da gente aparece, né, a maquinazinha para a gente fazer a foto. No caso, ele inseriu a imagem, embaixo está escrevendo. Aqui no rodapé, você tem o bonequinho aí para você adicionar colaboradores. Então, eu posso adicionar, como ele adicionou na agenda, a professora Sandra, ou eu mesma, a professora Fran, para poder construir essa nota junto comigo, tá? Então, você tem uma ferramenta que pode ser, alguém perguntou lá no começo, colaborativa. Então, nós podemos fazer, né, um breve roteiro do nosso seminário, tá? Então, vocês têm seminário para apresentar, mas ficam combinando, às vezes, no grupo de WhatsApp, e fica muito confuso, não é? As informações, porque cada um fala uma coisa. Aqui vocês podem fazer uma nota, adicionar as pessoas, né, daquela equipe e ir discutindo, ir conversando sobre o roteiro, né, estipular aí um roteiro do que vocês vão apresentar nesse seminário, tá? Lembrou de mais alguma coisa, Matheus? Sim, tem a questão também de poder baixar depois esses arquivos, arquivar eles. Sim. Como eu já tinha falado anteriormente, você pode baixar todos esses arquivos e carregar para uma nova conta, se você perder essa conta de e-mail. Sim. Mas eu, como desenvolvedor, para que eu utilizo muito o Keep? Eu não utilizo os recursos com relação aos recursos de compartilhamento. Como o desenvolvedor normalmente não trabalha só, a gente compartilha o código algumas vezes por aqui. E um vai editando e o outro vai editando o código do outro, depois a gente coloca em outra plataforma. Então, para que serve basicamente o Google Keep? Para uma visão da minha profissão. A gente compartilhar informações em um mesmo arquivo e a gente coloca as anotações tudo aqui. Então, fica tudo anotado dentro da mesma plataforma. Como tem a função do aplicativo, a gente também é notificado sempre que um faz alguma edição. E dessa forma auxilia o nosso trabalho, se torna mais dinâmico, se torna mais ágil, mais intuitivo. Muito bom. É o que o Matheus colocou. Aí, nessa nota que ele colocou a imagem e o texto, a gente pode gravar uma informação. Então, você tem a imagem, o texto e o áudio na mesma nota. O que normalmente, quando a gente utiliza nos aplicativos do celular, o que acontece? O áudio fica na gravação lá do gravador, a foto fica lá na galeria ou no Google Fotos, né? E essa distribuição de informações, ela nos dificulta na hora de organizar, né? Então, a gente está apresentando ferramentas que possam auxiliar vocês dentro desse pacote na organização das ideias, tá bom? Além disso, uma vez depois que vocês criam ideias, lá em cima tem o procurar, ó, você pode procurar também as notas lá, digamos que eu procure todas as notas a professora indicou sites, né, de educação. Então, eu procuro lá as notas que tratam de sites de educação, algo que você tem rápido, que é um lembrete, né, e que vai te ajudar aí nesse processo, nessa gestão, tá? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, essa aba aí onde o Matheus está, ela vai te mostrar também, exatamente na busca, ó, aqui embaixo, aparece as pessoas que ele compartilhou. Por exemplo, eu já utilizei para atividades em sala com os meus alunos. Então, aqui, ó, ele compartilhou com a professora Fran, com a professora Sandra e comigo. Então, se ele quiser só as notas que ele compartilhou com a gente, é só clicar que vai aparecer as notas. Então, quando você cria notas colaborando, produzindo juntos, né, você pode também pesquisar pela pessoa, né? Clica na pessoa e aparece ali as notas que você encontra referentes àquela atividade
que está sendo produzida, né, pela dupla. Isso tudo, vocês percebem que a gente está dando caminhos para que você aproveite, otimize o seu tempo, porque se a gente tem ferramentas que vão nos ajudar na gestão do tempo, que é hoje o nosso grande tesouro, né, a gente consegue produzir, né, consegue ter tempo também para conseguir fazer uma gestão melhor da nossa vida pessoal, das atividades, e, ao mesmo tempo, cumprir com as atividades que precisam ser feitas, tá? Bom, pessoal, além disso, junto desse pacote, a gente não colocou lá, mas a gente vai só mostrar o lembretes, né? Tem um lembretes também como opção de ferramenta de organização, aí, que você pode configurar, né, com horário, data, tá? Porque aí funciona como um lembrete também com notificação para você, tá bom? Com notificação para você. A Débora está dizendo que gosta de fixar minhas notas. Ótimo, Débora, realmente, ó, a gente pode fixar as notas, eu também fixo. As notas ali no cantinho, ó, lá em cima naquele pin, você pode, ó, nesse pin que ele está mostrando, você pode fixar, né, e aparecer a nota logo na hora que você abre o aplicativo, na hora que você acessa. De novo, está integrado. Então, se você digitou algo no celular, quando você senta no computador, vai aparecer para vocês, tá? Então, você consegue aí fazer esse processo. Professora Silvia está perguntando sobre a construção de vídeos. É possível criar no uso do Keep? Bom, eu desconheço. Não sei se tem alguma extensão, porque o que são as extensões, né? Sempre tem, às vezes, uma extensão para potencializar a ferramenta, mas eu desconheço. Não sei se você conhece, Matheus, a possibilidade de usar vídeos. Normalmente, quando a gente vai colocar anotações de vídeos no Google Keep, a gente só coloca o link. Isso, é o que eu faço. Eu tenho, professora, não sei se a professora é aluna, né? Mas eu tenho mas o professor também é aluno, né? Eu tenho uma lista só de links de vídeos, né? Eu chamo de repositório, que eu salvo ali rapidinho os que eu sempre estou usando. Aí eu salvo ali os links, né? Porque às vezes as pessoas mandam por WhatsApp, né, links interessantes para a gente não perder. Aí eu vou e copio e coloco lá numa notinha. Porque tem muita informação em WhatsApp que, se a gente não organizar, você perde, né? Então, eu costumo pegar essas informações que estão lá soltas, né, no grupo apresentadas ali no grupo de WhatsApp que me interessam, né? Eu copio e jogo lá numa notinha no Keep. Lembrando que as webs, né, as reuniões pelo Google Meet, dependendo da conta que você tiver, você pode gravar essas reuniões e essas contas vão tudo para o Google Drive. Os arquivos vão ficar salvos no Google Drive, que vai ser outra ferramenta que acredito que a gente vai abordar nesses webinars, né, professora? Vamos. E a gente pode compartilhar o link aqui também do Google Drive direto para o Google Keep. Vamos. Nós vamos nos próximos webinars. É fundamental, né? Fez bem o Matheus falar sobre isso. Nós vamos trabalhar o Meet e o e-mail, né? Tentando pensar na organização do e-mail, não só para envio e recebimento de e-mail, tá? Vamos trabalhar o Drive, como você pode organizar o seu Drive, estruturar melhor as suas atividades ali dentro dessa ferramenta, né, para arquivo, como você pode utilizar o Docs, que é essa ferramenta também de colaboração de Word, apresentações e formulários, tá? Então, a todos que vão participar de todos esses nossos encontros, né, são 4 encontros, você vai ter um certificado ao final aí de 8 horas, né, exatamente nesse contexto aí das ferramentas Google. Nós sugerimos que, como vocês já sabem quais são as próximas ferramentas, vocês tenham ela, né, baixem o aplicativo no celular ou estejam com o computador ligado, porque à medida que a gente vai trabalhando aqui, vocês também vão tirando as dúvidas, né, e a gente consegue fazer também uma mediação mais prática nesse processo, tá? Deixa eu ver como está aqui. Lembrando que é importante a inscrição de todos os webinars para poder gerar o certificado no final. Pronto. O certificado de 8 horas. Pronto, vocês precisam fazer a inscrição toda semana para poder gerar o certificado de 8 horas, tá? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está chegando aí ao fim, né? Não sei se tem ainda mais alguma dúvida, né, que a gente possa resolver.
Nossa proposta aqui é colaborar. A Faculdade Laboro, né, tem cursos de graduação e pós-graduação, né, vocês estão aí, aqueles que não conhecem a faculdade, nós temos muitos alunos aqui, mas vocês podem vir a conhecer, né, o trabalho da faculdade. Nós poderíamos optar por fazer essa formação só com os alunos da faculdade, né, mas a coordenação, né, a diretoria acadêmica, a professora Fran, sugeriu fazermos isso aqui para toda a rede, né, abrindo a comunidade, uma formação colaborativa que venha aí contribuir com essa nossa experiência no uso dessas ferramentas, tá bom? Agradecemos pela presença de vocês, agradeço o Matheus por aceitar o desafio da gente estar aqui, né? E aguardo vocês na próxima semana para a gente trabalhar a questão do Meet e do e-mail, tá bom? O Meet não só como ferramenta de videoconferência, né? Mas uma ferramenta de... Me deixou só, né, Matheus? Mas uma ferramenta de... O meu caiu. Uma ferramenta de... vocês podem utilizar extensões que nós falamos aqui para potencializar o uso dessa ferramenta, tá bom? Então, aguardamos vocês na próxima quinta. Muito obrigada. Matheus, palavras finais? Pessoal, boa noite. Eu aguardo vocês nos próximos webinars. A gente vai aprender outras ferramentas interessantes. Se preparem para fazer perguntas sobre o Google Drive, que para mim é uma das principais ferramentas do Google. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.